Enfim, finalmente, em primeira mão para vocês, um roteador TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 que tem suporte a Easy Mesh. Então sim, galera, nós vamos conseguir criar uma rede mesh entre esses dois roteadores aqui. Ops! E se parece muito com a X50, que também é a X3000 da linha Archer. Só que apesar de ter começado com essa boa notícia, eu também tenho uma má notícia. Nem todos vocês terão acesso a essa tecnologia. Pelo menos por enquanto. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, então se já curtiu, ó, não perde tempo, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vale muito a pena você assistir até o final. Bom, vamos deixar um aqui de lado, porque por enquanto não será necessário. Esse aqui é um roteador da linha Aginet da TP-Link. É uma linha focada em provedores de internet. E é por isso que eu falei que nem todos teriam acesso a essa tecnologia, porque grande parte das pessoas que acompanham os vídeos aqui são clientes finais. A informação que eu recebi é que por enquanto ele não será vendido para clientes finais, porque até o sistema dele é um pouco diferente dos roteadores da linha Arch. E outra coisa, eu falei em primeira mão, né? É em primeira mão mesmo, porque acho que nem para provedores eles estão vendendo esse roteador ainda. Tá, e talvez você tenha na sua casa um roteador que suporta o One Mesh, que é aquela rede mesh que funciona com um roteador e um repetidor. E esses roteadores não vão receber atualizações? C80, AX10, AX73 e por aí vai? Calma, eu vou te explicar tudo isso, vamos ver mais aqui desse roteador e daqui a pouco a gente chega lá nessa parte do mesh e aí vocês vão entender. É um roteador Wi-Fi 6 nas duas bandas, AX nas duas bandas, que em 2.4 GHz pode chegar a uma velocidade teórica de até 574 megabits por segundo e em 5 GHz até 2.402 megabits por segundo. De acordo com a TP-Link, suporta até 128 dispositivos conectados, possui aqui uma CPU dual-core de 1 GHz e aqui a gente já tem um diferencial aqui em relação ao AX50, porque o AX50 usa chipset da Intel e aqui o chipset é Qualcomm. Memória RAM e memória flash, não tenho essa informação. Agora vamos tirar da caixa, ver mais características físicas e daqui a pouco a gente volta nas tecnologias. Então nós temos aqui uma caixa bem diferente dos roteadores tradicionais da TP-Link, da linha Archer. Vamos tirar aqui, como sempre, temos aí um guia de instalação e configuração, mesma coisa de sempre. Mais um outro papelzinho aqui. A fonte, 12 volts, 1.5 amperes, 18 watts. E aqui está ele. Ah, tem um cabinho de rede aqui também, Cat5e. Olha o menino aí. Veio uns plásticos aqui nessa antena também, eu já tirei porque é um pouquinho chatinho de tirar. Agora, esse aqui a gente vai tirar junto, ó. Ei, coisa boa, hein? Melhor parte quando você compra um produto novo é tirar os plásticos. Então tá aí, TP-Link seguiu o mesmo modelo design do AX10, AX20, 50 e outros modelos que nem foram homologados aqui, tem só lá fora. E eu acabei de me lembrar, pessoal, vocês devem ter visto na caixa e vão ver aqui também, ó. Olha só o modelo que tá aqui, desse roteador. Pegar a caixa aqui de novo. Aqui tá constando, ó, é X223G1U. É porque, como eu recebi isso em primeira mão, recebi as primeiras unidades, ele tinha esse nome, mas ele foi homologado como X510, viu, aqui no Brasil. Então por isso que desde o início é X510, esse é o nome desse cara aqui. Então ok, ó, aqui em cima nós já temos aqui esse design em X. Acredito que é para fazer alusão, né, à geração AX. As 4 anteninhas estão aí, aqui estão as conexões e botões. Conector da fonte, botão para ligar e desligar o roteador, eu acho isso aqui muito importante e nem todas as marcas trazem isso. 4 portas LAN e uma WAN, todas elas gigabit. Essas 4 você distribui a internet e essa azul é onde você conecta o cabo que você recebe a internet. Porta USB 3.0, botão de reset, fica escondido, ok? Botão Wi-Fi WPS, se você segurar, você desativa o Wi-Fi, né? Segurar de novo, você vai ativar. Faz conexões WPS e também esse botão ele é aproveitado para fazer a rede mesh acontecer, né? Essa rede Easy Mesh. E era até uma dúvida que eu tinha. Pô, como assim? Os roteadores então fazem um mesh através do WPS? E aí, conversando com o técnico da TP-Link, me explicou.
Não, nós estamos apenas aproveitando o botão e o que rola, na verdade, é essa conexão entre os equipamentos através do protocolo EasyMesh normatizado pela Wi-Fi Alliance. Tanto que eu consigo desativar o WPS lá pelo sistema. E por que eu estou falando isso tudo? Porque o protocolo WPS, que era para ser um protocolo seguro, e não é, existe uma falha de segurança e eu sempre aconselho aqui nos vídeos para desativar. E continuando, ó, nós temos aqui algumas entradas de ar embaixo do roteador. Temos o local para fixar ele na parede através de parafusos e eu consigo ver aqui um pequeno dissipador também de calor. E embaixo, ó, o pezinho em plástico, né? Borracha não. E por falar em calor, ele esquenta menos que o AX50, tá? No AX50 é o chipset Intel, aqui é Qualcomm. No final eu comento mais sobre. Eu já vou ligar aqui o equipamento. Recebo a minha internet aqui via fibra e o cabo que vem lá da ONT. Tá aqui na porta WAN. Aqui também ele tem vários LEDs indicadores, olha aí. E vamos fazer essa configuração usando o smartphone. A primeira coisa a se fazer, ó, é conectar a rede gerada por ele. A senha fica aqui embaixo. Beleza, conectado. Vou usar aqui, ó, o aplicativo Tether da TP-Link para fazer essa configuração. Abrir, o meu já está instalado. Aqui é simples, ele já identificou aqui, ó, dispositivo local. Vou tocar em cima dele. Aqui eu vou criar uma senha para acessar as configurações desse roteador. Coloque uma senha difícil. Toquei em criar. Agora eu vou selecionar aqui o tipo da minha conexão. Aqui por padrão já ficou em dinâmico e realmente é essa conexão que eu uso. Se fosse, ó, PPoE, você precisaria de um nome de usuário e senha. Só olhar do seu antigo roteador, pedir o seu provedor. Pode deixar a primeira opção mesmo, não precisa alterar a MAC. Agora vamos criar um nome para a rede Wi-Fi. Aí é o seguinte, é interessante você deixar marcada essa opção aqui, ó, de Band Steering. Isso aqui basicamente ele vai direcionar os seus smartphones. Os seus smartphones vão escolher a melhor rede, a melhor banda de acordo com a distância do roteador. Então o roteador vai emitir apenas um SSID, apenas um nome de rede. É bem legal você deixar isso aqui marcado, eu sempre deixo. Eu vou desmarcar para a gente primeiro fazer os testes de velocidade das bandas separados. Na hora que eu for formar a rede mesh, eu volto a ativar isso aqui. Ok, já desativei, já defini aqui as minhas credenciais. Próximo, rede 5 GHz, automaticamente já criou underline 5G, ok, e é isso, aplicar. Configuração básica já foi feita, já vai funcionar aqui, mas vamos falar mais algumas coisas aqui desse roteador, porque até que ele é bem completo em relação a tecnologias envolvidas. Temos aqui o básico que você precisa observar em qualquer roteador que você for comprar, que é o MuMIMO e o Beamform. O MuMIMO que vai atender múltiplos usuários ao mesmo tempo e o Beamform que ele vai localizar os dispositivos conectados e vai concentrar o sinal para cada cliente. Aí ele vai ter também o FDMA para entregar parcelas de pacotes junto com o MIMO para te entregar uma baixa latência. 1024 QAM, então é mais bits em cada transmissão. Tem também largura de banda de 160 MHz para passar mais velocidade e Target Wake Time ou TWT, que faz com que os seus dispositivos tenham um consumo menor de bateria no decorrer do dia que estiver conectado em um roteador com suporte a essa tecnologia. E vale ressaltar que os clientes também, tanto para TWT como para outras tecnologias já citadas, eles precisam ter suporte para usufruir disso. E aí, como falei, ele é um roteador focado em provedores de internet, então vamos ter alguns benefícios aqui também, como é o caso do protocolo TR-069, Agile ACS, Agile Config, tudo isso para que os provedores consigam ter um bom gerenciamento remoto desse roteador na casa dos assinantes. E o tão aguardado EasyMesh, que é um novo padrão, um novo protocolo lançado pela Wi-Fi Alliance que trata de rede mesh. E digamos que temos algumas versões desse novo padrão. Tem EasyMesh que só funciona entre roteadores do mesmo modelo. Temos uma revisão que aí o EasyMesh já vai funcionar com outros roteadores da marca e também a tão aguardada possibilidade de conectar um roteador da TP-Link, por exemplo, com um roteador de outra marca e formar essa rede mesh. O que eu sei até agora é que esse AX510 vai conseguir formar essa rede mesh até com outros modelos da marca. Agora, com modelos de outras marcas eu ainda não consegui fazer funcionar, até tentei ali usar um da ZTE que eu tenho aqui, que também tem EasyMesh, mas por enquanto não funcionou. Pode ser uma limitação da ZTE, pode ser uma limitação da TP-Link, não sei. Só sei que no dia que eu conseguir fazer duas marcas conversarem aqui em rede mesh, pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo. Tá, Max, mas e os roteadores que tem One Mesh? Finalmente chegamos na parte, né? Eu fiquei sabendo de uma fonte confiável dentro da TP-Link
que já está em desenvolvimento a função de você poder conectar dois roteadores com One Mesh. Então sim, podemos comemorar isso, mas ainda sem data definida, não me passaram data, até a pessoa que me informou isso não sabe, ele só sabe que já começou, já está em desenvolvimento e em breve você vai conseguir formar uma rede mesh, por exemplo, entre dois roteadores C6, C80, ou quem sabe talvez, né, de um AX10 com um AX50, ou de um AX73 com um AX50. Então vamos ter mais um pouquinho de paciência, que em breve isso será possível. Agora vamos explorar aqui rapidamente mais do aplicativo Tether, para quem não conhece. Daqui a pouco a gente vai lá no PC e faz todos os testes, e vai ter muito teste, viu? Tela inicial do aplicativo, já consigo ver clientes conectados, redes. Aqui também eu tenho uma aba só de clientes. Aí aqui em ferramentas, ó, configuração rápida. Aqui em wireless só consigo ver o básico mesmo, alterar o básico. Não consigo ver, por exemplo, canal, largura do canal. Aí aqui eu tenho o controle dos pais, ó, que eu posso habilitar e adicionar um dispositivo se eu quiser. Posso, ó, restringir conteúdo. Então aqui eu consigo adicionar sites que eu quero bloquear. Diagnóstico da rede, ele faz alguns testes aí, aqui tá ok. Consigo controlar o LED, né? Posso inclusive habilitar aqui o modo noturno. Então eu determino os horários que os LEDs serão desligados. Modo de operação, ele funciona tanto como roteador como access point. Inclusive na hora de configurar o mesh, nós vamos colocar a segunda unidade como access point. Eu vou explicar tudo. Posso programar ele, ó, para reiniciar. É interessante fazer isso pelo menos uma vez por semana. Sistema, consigo atualizar o firmware, também gerenciar a senha de acesso às configurações. Configurações avançadas, nós vamos acessar pelo notebook já, através do IP. E por fim, tem aqui opções da rede mesh, para me criar a rede mesh. Eu posso adicionar outros nós na rede. No momento eu só tenho um funcionando. E basicamente é isso que temos aqui no aplicativo Tether. Muito bem, conectado sem fio aqui no roteador. Vamos acessar o sistema, é só digitar o IP 192.168.0.1 ou digita aí, ó, tplinkwifi.net. Colocar a senha que eu escolhi para acessar as configurações. Pode fazer também login com o TP-Link ID, é uma conta que você cria, pode vincular lá no aplicativo, tranquilo. Já vou selecionar aqui, ó, português. Assim como o aplicativo, o sistema, já mostrei aqui muita coisa aqui no canal. Aqui tem uns diferenciais por ser um produto voltado para o provedor. Estamos aqui na aba básico. Olha, vamos pular direto para o avançado. No avançado eu tenho até um desempenho aqui, ó, da CPU e memória. Aí logo após status eu tenho um modo de operação, né, roteador ou access point. E se eu selecionar Access Point, olha só que massa, abre a opção aqui, ó, de agente. Esse modo que nós vamos ter que selecionar para fazer o mesh depois. Então eu vou ter um controlador e o outro será o agente. Easy Mesh é assim. Rede, aí eu vou ter opções na parte da WAN. Olha aí, VLAN, MAC, algumas coisas aqui que sinceramente eu nem tenho experiência. Configurações LAN, até a opção de habilitar um IP secundário, definir IP, DNS manual, DNS dinâmico, né? Tenho, além do serviço da TP-Link, tem outros serviços aí que eu posso selecionar para acessar de fora, talvez. Aí vou ter DNS dinâmico e outras opções aí também da rede. Aí chegamos na parte wireless, aí aqui sim eu posso mudar muitas coisas e ativar também, né? Como OFDMA, TWT. Aqui em segurança, ele já traz o suporte a WPA3, mas na hora de usar o mesh não pode. Aparece aqui uma crítica que não funciona com WPA3. Bom, vou mudar aqui só a largura do canal, fixar 40 e salvar. Agora eu já posso selecionar aqui, ó, 5 GHz e também vou fixar aqui 160 MHz. Salvar. Agora sim, já a gente faz os testes de velocidade. Aí o WPS que eu falei com vocês, ó, vou desativar isso aqui. PIN do roteador também. Parte de agendamento, já mostrei isso no aplicativo. Estatísticas da conexão. Todos os clientes conectados vão aparecer aqui, então você vai ver pacotes recebidos, enviados, qual rede está conectado. Configurações avançadas. Eu vou habilitar aqui essa função do AirTime. A gente tem a opção aqui também do Fast Roaming. Não cheguei a testar. Vou deixar padrão. O jeito que veio aqui já funcionou bem. Aí eu tenho a opção aqui do Multi SSID, eu posso habilitar, né, uma rede de convidados em 2.4. Aqui na verdade eu consigo fazer até duas, para cada banda, pelo que eu estou vendo aqui. Você pode decidir se vai deixar eles se verem na rede ou ter acesso também à unidade de armazenamento que você conectar na USB. E aqui a parte do mesh, daqui a pouco a gente chega lá. Configurações relacionadas a NAT,
compartilhamento USB, na hora que você conecta aqui, já fica ativado. Vou conectar aqui. Eu já testei na TV, funciona, mas não reconhece todos os arquivos. Só consegui rodar MP4. Já mostrei isso aqui em outros vídeos. Lá na TV é só selecionar servidor de mídia, você vai ver o nome do roteador lá e usar. Mas aqui foram poucos arquivos que foram reconhecidos. Bom, já atualizei, ó, posso remover com segurança, apareceu aqui certinho. Compartilhamento, ó, já vem ativo aqui, servidor de mídia, FTP. Você pode configurar do seu jeito aí também. Então, por exemplo, ó, colocar aqui EX510. Olha só, sem fio, estou acessando o meu HD externo. Aí nós temos a opção aqui também de 3G, 4G. Bacana isso aqui. Não tem como eu testar, eu não tenho aqui um modem USB, mas tem essa opção aqui, provavelmente vai funcionar, né? Porém, aí, como vocês estão vendo, é mais uma opção que temos aqui para entrar com a internet nele. O controle dos pais, mostrei no aplicativo, então aqui bem semelhante também, adiciono o dispositivo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, tempo efetivo, posso definir quando ele vai usar a internet e também tenho aquelas opções de restrição de conteúdo. QoS, tem algumas configurações aqui que são um pouco mais avançadas, digamos assim. A gente coloca aqui a velocidade, aqui está em kilobits por segundo, então você tem que fazer essa conversão, só jogar aí no Google mesmo. Você acha calculadora para isso, de megabits para kilobits por segundo. Aí tem algumas outras coisas aqui que, sinceramente, nunca usei na parte de QoS. Quem trabalha diretamente com isso aqui, provedor, provavelmente sabe para que isso aqui serve, né? Segurança, temos aí firewall e proteção DOS. Já vem algumas coisas habilitadas, tem algumas opções para habilitar também, filtragem de serviço, controle de acesso. Você pode listar só os dispositivos que você quer dar acesso à internet ou bloquear só alguns, você escolhe. Vincular IP ao MAC, opções de VPN e por fim aqui ferramentas do sistema, ajustar um horário, controle do LED também, atualização de firmware, essas coisas básicas no roteador, né? Só que aqui a gente tem algumas coisas a mais ainda, ó. Se você trabalhar com ele, você vai poder explorar tudo isso aí. Ok, testes de velocidades agora. Começando, como sempre, com o cabo. Ok, olha aí, 948 em download. Então foi 948 em download e 924 arredondando em upload. Sem fio, agora eu quero ver, hein? Conectado em 2.4 GHz, vamos lá. E olha só que bacana, passando mais de 200 MB em 2.4. 221 em download e 180 arredondando em upload. 5 GHz. Agora eu quero ver, porque aqui eu tenho também suporte a 160 MHz aqui nesse notebook. Então vai ter que passar bem próximo do contratado, hein? E realmente, mais de 800 MB no Wi-Fi. Obviamente que eu estou testando aqui velocidades máximas que o roteador entrega, estou aqui do lado dele, né? Já já a gente testa aí o alcance. Então olha só que massa, galera. 858 em download e 946 em upload. Foi mais do que o teste cabeado. Falando de upload, né? Vamos mais uma vez. E é isso aí, agora foi 861 em download e 945 em upload. E no smartphone? Vamos testar? Conectado em 2.4 GHz. Vamos lá. E olha só que também eu tenho suporte ao Wi-Fi 6, mas é limitado em relação ao notebook. Esse é o iPhone 11, então foi 105 em download e 40 em upload. Upload ficou bem baixo, né? Vamos no S20 FE agora. Aqui ficou mais baixo ainda, 85 em download. E upload também bem baixinho, olha aí. Um pouco decepcionante aqui 2.4. Agora vamos ver 5 GHz. Conectado, vamos lá.
Agora sim, né? Bem mais velocidade. Agora, upload, não tô entendendo porque tá ficando tão baixo assim no smartphone. 57 em upload. Vamos ver no S20 FE. Download aqui tá melhor. 618. Upload tá indo lá para baixo também. Apenas 39.7, arredondando 40 em upload. Ok, né? Vamos ver agora no alcance. Indo para os testes de alcance, eu já quero dizer logo no início, eu me surpreendi muito com o X510. Começando lá no banheiro da suíte, temos aí 3 paredes como barreira. Em 2.4 GHz eu consegui o máximo de 98 em download e 59 megabits por segundo em upload. Em 5 GHz consegui incríveis 443 megabits por segundo em download e 225 em upload. Afastando mais um pouco, lá na copa, 10,5 metros do roteador, em 2.4 GHz download consegui o máximo de 77 megabits por segundo e upload foi 35 megabits por segundo. Em 5 GHz o máximo foi 235 em download e 99 em upload. Aí foi aqui na cozinha que eu me surpreendi mais com ele. Em 2.4 GHz download ficou ali na casa dos 40, upload 10, 11 megabits por segundo. Agora 5 GHz eu consegui o máximo de 213 megabits por segundo em download. Isso foi superior a muitos roteadores que eu já testei aqui. E daqui a pouco vocês vão ver isso na tabela. Aí fui para a área de serviço, consegui ali em 2.4, 86 em download, 37 em upload, 5 GHz foi 427 em download e 258 megabits por segundo em upload. Aí ok, apenas um roteador aqui já me atenderia perfeitamente bem. Colocando ele lá numa ponta da casa eu consegui ótimas velocidades, na outra ponta, se eu colocasse no meio então, perfeito. Só que precisamos testar a rede mesh, não é verdade? Para quem chegou até essa parte do vídeo e está um pouco perdido em relação à rede mesh, o que é uma rede Wi-Fi mesh? É basicamente a possibilidade de você interligar esses 2 roteadores aqui e formar uma única rede, uma rede Wi-Fi com um único nome. Você vai poder caminhar para um ambiente que possui esses roteadores e automaticamente os seus smartphones, os seus dispositivos vão trocar de roteador para roteador de forma transparente, você nem vai perceber isso. É muito mais prático do que você instalar repetidores ou até mesmo outros roteadores com função de repetidor e ter 1, 2, até 3 redes Wi-Fi e você ter que ficar desconectando de uma, conectando em outra. Na rede mesh isso não acontece. Eu tenho um vídeo no canal explicando mais detalhes sobre essa tecnologia, depois você pode conferir. Vamos lá, galera. Para configurar a rede mesh aqui é bem tranquilo. Estou conectado aqui no meu segundo roteador, que será o NoMesh. Eu venho aqui então, escolho uma nova senha para ele, para acessar as configurações dele, né? Pode ser até a mesma que você colocou no seu principal. Salvar. Vamos fazer o login. Então você já pode trocar para português e avançar. Próximo. Aí aqui, modo de operação, primeira coisa. Eu venho aqui, seleciono AP e aqui eu venho em agente. Próximo e sim. Agora vai demorar alguns minutos, configuração sendo aplicada e o roteador vai reiniciar e se transformar em um agente para formar a rede mesh com o controlador. O equipamento já reiniciou e algo que eu notei aqui, galera, eu falei que poderia desativar o WPS aqui, mas na verdade essa opção de baixo aqui, configurações WPS, ela precisa estar ativa, porque senão a gente não consegue fazer a rede mesh acontecer. E se for parar para analisar aqui, realmente essa opção de cima que é a mais perigosa, porque permite que outros dispositivos se conectem ao roteador com o PIN e ela não tem problema permanecer desativada. Agora sim a gente vem aqui no menu Mesh, eu poderia vir aqui também na aba Básico, eu tenho aqui a opção Mesh e aí é só adicionar dispositivo. Eu vou clicar aqui, eu pressionei o botão WPS. E agora no meu segundo roteador, venho aqui então e pressiono o botão WPS. Meu principal estava piscando e agora o agente também começou a piscar o LED e a sincronização está sendo feita, a rede mesh está sendo criada. Bom, a gente já parou de piscar, controlador ainda finalizando, demora alguns minutinhos, mas é um procedimento simples. E aqui no sistema, olha só que bacana, ele já lista aqui para mim o segundo roteador. Inclusive a conexão está sendo feita pela rede de 5 GHz. E clicando em cima dele, se tivesse algum cliente conectado, iria aparecer aqui. Eu adicionei ele na minha rede principal, então só aparece o nome dela, não aparece mais aquele nome TP-Link, aquele nome padrão. Ou seja, um único SSID está sendo transmitido. Vamos levar ele lá para a sala agora. E agora, mantendo o direcionamento de banda ligado,
Repeti os testes nos mesmos cômodos e, claro, os resultados foram bem melhores, como vocês estão vendo aí na imagem. Depois fiz os testes cabeando os roteadores e consegui resultados ainda melhores. E aqui nessa tabela fica fácil para comparar, primeiro usando apenas um roteador, depois a rede mesh acontecendo sem fio e por fim cabeando os roteadores. Em quase todos os pontos que eu testei ficou acima de 400 MB, só lá na cozinha que não chegou a 400, mas ficou bem próximo. Destaque lá para a área de serviço, que eu consegui velocidades acima de 600 MB, tanto em download quanto em upload. Vamos lá, galera, resumo do que esperar do EX510 da TP-Link. Sobre o design, eu particularmente acho bem legal, já comentei isso aqui, né, nas outras revisões, inclusive do AX50, AX10 que eu já fiz. Um roteador bonito, bem construído em relação a conexões, portas, é bem completo, com todos os botões possíveis e porta USB 3.0, que por sinal funcionou bem, mas com aquela limitação que eu falei, não reconheceu todos os arquivos. Isso falando da minha Smart TV, que é uma LG. Agora, transferência de arquivos na rede, aí é tranquilo, né? Funciona muito bem. Sobre o sistema desse roteador, muito completo, como vocês viram. É um produto focado em provedor, então faz sentido. Aplicativo, falta uma coisa ou outra, vai ter ali as principais configurações, mas a TP-Link poderia incluir mais algumas coisas, né? Uma vantagem lá que eu vejo que muita gente elogia é que depois que você cria sua conta TP-Link ID, fica fácil para você gerenciar esse roteador de fora. É só vincular sua conta ali e pronto. Coisa que em outras marcas é um pouco mais difícil, algumas você tem que configurar algo a mais. E aqui a TP-Link facilita isso pra gente. Agora falando dos testes de máximas velocidades, eu realmente não entendi muito bem ali. Quando você desativa aquela função, né, de direção de banda, que a gente pode chamar também de conexão inteligente, quando estamos próximo ao roteador, eu não consegui altas velocidades ali. Não entendi por quê. Depois eu refiz os testes próximo ao roteador, com o Band Steering ativado, essa função que eu já expliquei, eu consegui altas velocidades. Com os smartphones, porque vocês viram lá no notebook eu não tive problema com isso. Será que é algo com o sistema em relação à compatibilidade? Outra coisa também que eu achei estranha aqui com esse roteador é que quando eu estava usando, às vezes alguns dispositivos de casa inteligente, da Sonoff, por exemplo, interruptores, começavam a simplesmente apagar as luzes. Hoje mesmo, na finalização desse vídeo, foi várias vezes, aí troquei o roteador, resolveu. Então assim, não sei se foi algo ali na configuração que já vem pré-definida ou algo que eu fiz, porque assim, não fiz nada demais, configurei o que eu faço sempre, mas pode ser algo que veio pré-definido e eu teria que pesquisar mais para tentar entender o que estava acontecendo. Mas como eu já expliquei também, acredito que antes dele começar a ser vendido, o sistema ainda deve receber uma atualização. Agora, quando eu fui testar alcance, eu realmente me surpreendi com esse carinha aqui. Porque para um roteador, para a categoria dele, ele se sobressaiu. A potência dele se comparou até com roteadores chineses que eu já mostrei aqui no canal e que geralmente possuem um alcance melhor. E aí nesse gráfico a gente consegue fazer umas comparações bem legais. Eu me posicionei lá na cozinha, que é o local mais distante, com mais barreiras, com os roteadores no estúdio. E o primeiro aí em relação a download. Vejam que o EX510 superou todos os outros roteadores que também são a X3000, a X50 da própria TP-Link, a X3000 da Xiaomi e a X3 Quad-Core da Huawei. Aqui só o Xiaomi que é versão chinesa. O restante tudo é homologado pela Anatel. Agora, em upload, ele só perdeu para o AX3 Quad-Core da Huawei, que bateu 141 megabits por segundo, enquanto o EX510 foi 101. Mas vejam que com ele eu consegui o dobro de velocidade que o AX3000 da Xiaomi. E o AX50 então, nem se fala, né? Muito melhor. E já que eu citei o AX50, que olhando de fora se parece muito com isso aqui, até a porta USB, só que lá, né, nós temos chipset Intel, aqui é Qualcomm. O AX50, quando eu testei, eu notei que ele tinha a característica de esquentar um pouco acima da média. Aqui isso não aconteceu. Ele esquenta um pouco, tá? Mas fica abaixo do AX50 e digamos que acima do AX10, que eu já testei os dois. AX10 e AX50. Então, em relação a aquecimento, primeiro vem o AX10, que não aquece, aí vem o AX510, que aquece um pouco, e o AX50 que aquece mais. Ah, Max, mas o que isso pode influenciar no roteador? Bom, a gente supõe que a longo prazo esse aquecimento excessivo possa prejudicar o roteador. E vocês sempre perguntam e eu vou sempre comentar sobre aquecimento aqui também. E vou até comprar um termômetro. Assim a gente consegue ter mais métricas. Mas no geral, me surpreendi muito com os testes de velocidade e alcance com esse roteador. E depois que eu fiz o mesh acontecer então, perfeito. Ótimas velocidades, tanto sem fio quanto cabeado. E eu mostrei isso para vocês. E basicamente é só isso tudo que eu tinha para comentar sobre o EX510.
Espero muito que a TP-Link venda também, que lojistas vendam esse produto para clientes finais, mas se não vender, vamos ficar aí na torcida para que eles liberem logo uma atualização para que a gente consiga usar roteadores One Mesh também em rede mesh e não ficar limitado a um roteador e repetidores One Mesh. Por ele não estar sendo comercializado, não faço nem ideia de preço, mas a gente espera que fique na média ali do AX50, que hoje está custando de 600 a 700 reais. Agora eu quero saber de você, o que você achou do EX510? Deixa aí nos comentários, e se tiver gostado, não saia do vídeo sem sapecar aquele like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para receber toda semana vídeos relacionados à tecnologia e redes de computadores. Eu vou deixar algumas outras indicações de roteadores para vocês aí na descrição, como também alguns outros links para você participar da nossa comunidade, canal de ofertas. Me acompanha também mais de perto lá no Instagram. E aqui embaixo você confere outras revisões de roteadores e aqui em cima um vídeo que o YouTube preparou para você e eu acho que você vai gostar. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.